Ora, muito bom dia a todas e a todos. Estamos aqui nesta audiência de peticionários, desta petição que tem 18.069 assinaturas, que tem como título Profissão de Desgaste Rápido para todos os motoristas de veículos pesados. Quero informar-vos que será elaborado uma súmula desta audição, que irá integrar o relatório que eu mesmo, na qualidade de relatora, apresentarei na comissão, nesta comissão, e depois de ser aprovado na comissão vai subir ao plenário. Têm 10 minutos para intervir. Passo-vos a palavra para que nos digam as vossas pretensões. Muito bom dia a todos e muito obrigado por nos terem recebido. Ora, esta petição foi levada a cabo porque a nossa profissão está um bocado afastada daquilo que toda a gente imagina. Porque quando dizem, por exemplo, que nós trabalhamos 9 horas, isso não é assim, porque nós apenas conduzimos 9 horas ou 10 porque temos um tacógrafo, mas o nosso trabalho não é só conduzir. Nós fizemos as contas por baixo, porque se isso for aprofundado é muito superior. Os motoristas trabalham uma média de 12 horas por dia. Há quem trabalhe muito mais. Se verem os autocarros ou se verem a distribuição nacional, têm amplitudes de 15 horas. E nós fizemos as contas pelo o sistema que está instalado das 40 horas semanais. Em 40 anos, nós trabalhávamos 105.600 horas, enquanto os restantes dos outros setores trabalhavam cerca de 70.000 horas. Ou seja, nós, em cerca de 27 anos, trabalhamos as mesmas horas do que todos os setores do setor privado, todas as áreas. Se fosse o setor público, isto muda um bocadinho. Por exemplo, cada vez mais para fazer frente às exigências do mercado, cada vez mais as empresas trabalham em dupla tripulação. Por exemplo, no meu caso, em dupla tripulação, eu trabalho com a minha esposa, eu saio, por exemplo, ao domingo às 6 da tarde de Coimbra e paro em Paris. E depois faço 9 horas de pausa, essas 9 horas servem para comer, para tomar banho, para fazer tudo o que é preciso, para dormir. Arranco à meia-noite e paro às 21 horas de segunda-feira. Ou seja, eu em 51 horas de condução parei apenas 9. Ao fim de 51 horas de condução parei 9. Essas 9 horas serviram para comer, para tomar banho e para fazer aquilo que realmente é necessário. E depois, quando se fala nas grandes metrópoles europeias, que os cidadãos que, por causa da poluição e por causa de uma série de fatores que estão... Há estudos feitos sobre isso. A nossa profissão exige constante atenção, porque nós, se nos descuidarmos, podemos causar uma grande tragédia. Podemos pôr a nossa vida em risco e a dos outros utentes. Ou seja, o desgaste que nós levamos emocionalmente é um dos fatores para chegarmos à conclusão da tal profissão de desgaste rápido. Por exemplo, há coisas que, com projetos de lei ou fazer cumprir as leis já existentes, consegue-se mudar ou alterar, mas há outras que não conseguem. Eu, por exemplo, eu sou de Oliveira do Hospital, ainda há 2 semanas, ia com uma carga para Ceia, parei na área de serviço de Pombal e depois até Ceia, 3 horas de viagem, não encontrei um sítio, um local onde eu pudesse parar o caminhão dentro da legalidade. Da área de serviço de Pombal até Ceia. Um único sítio, ou seja, 3 horas de viagem, se me der uma dor de barriga ou se precisar de parar, paro e depois vêm os agentes da autoridade e levantam-me um auto porque eu parei em sítio irregular. Ou seja, há coisas que dá para mudar, há outras que nem por isso. Por exemplo, temos um artigo, que é o artigo 561, que nos permite ultrapassar um bocado o nosso horário de trabalho. Imaginamos que nós temos 15 horas de amplitude. Se fizermos 15 horas e 20 de amplitude, em Portugal dá 600 euros, no País Basco dá 700, em França dá 1001. O meu caso, quando em dupla tripulação, é sempre a dobrar.
Agora imaginem que eu paro nesta área de serviço, conhecem as áreas de serviço, que poucos caminhões levam, não há um local para eu estacionar, tenho que ir para a área de serviço seguinte. E depois ultrapassei a minha amplitude. E depois vou andar 28 dias, sempre com medo, e acham que quem anda com medo consegue desenvolver bem a profissão? Não. Imaginem que eu trabalho com frigorífico, carrego uma carga de frangos, como aconteceu a semana passada, apanhei um acidente em Bordeaux que me gastou 6 horas, e depois, quando cheguei ao Luxemburgo, tive que ficar para o dia a seguir, porque os trabalhadores que estão no armazém são obrigados a esperar por uma carga que eu levo. A responsabilidade porque a carga se atrasou é lógico que não é minha, mas até estar resolvido, como se diz na minha terra, sou eu que dou corpo às balas, sou eu que ali estou. Ou seja, uma série está aqui na petição. Esta petição foi levada a cabo pela Ideias dos Motoristas. Nós temos um grupo no Facebook que se chama Cimeira de Motoristas. Nós fizemos perguntas, nós fizemos sondagens e os motoristas tiveram a oportunidade de falar, de responder, de darem opiniões, e daí fizemos a nossa petição. E se repararem, ao fundo da petição, na última página, tem os links que podem verificar os estudos que estão feitos, onde também nos baseamos. Por exemplo, quando se fala das doenças, quando se fala dos acidentes, temos aí conversa para muito tempo. A questão dos acidentes é um bocado enganadora, os números dos acidentes, porque há acidentes com caminhões e está considerado um acidente rodoviário. Por isso é que as estatísticas estão um bocado por baixo o número de acidentes de trabalho pelos motoristas, porque há um acidente na estrada, eu estou a desenvolver a minha profissão, mas vai ser considerado um acidente de trabalho, um acidente de viação, não é um acidente de trabalho. Ou seja, é uma série de fatores que nós, quando entramos dentro do caminhão, temos logo a pressão de uma série de fatores. Por exemplo, eu vou daqui para o Porto. Quem faz as contas, ora, vais daqui para o Porto, tens 300 km, tens 3 horas e meia para lá chegar. Isso é impossível. Mas quem faz as contas é assim. Eu faço a IC2 toda porque há um é cara, eu faço a IC2 todas porque alguém me exige, eu para cumprir tenho que ir a 90 km/h. Mas numa autoestrada, posso andar a 90, mas numa nacional só posso andar a 70. Eu tenho que fazer o trabalho, porque se eu não o fizer, leva um processo disciplinar, porque ninguém controla isto. Mas se fizer, vou correr riscos. Eu, se tiver um acidente, vou a transgredir, vocês sabem o que é que acontece. Eu tenho colegas presos no País Basco porque transgrediram e foram julgados por homicídio involuntário. E não tiveram culpa nenhuma, apenas não cumpriram o que está na lei. Ou seja, imaginem, eu ao domingo pego no meu caminhão em Coimbra ou em Aveiro, pego no meu caminhão carregado para o Luxemburgo. Eu tenho que ir, eu sei que tenho que ir para a zona de Paris. Eu e a minha esposa, não é? Trabalho 4 horas, trocamos de chofer e trocamos cartões de tacógrafo, e eu ponho-me assim, Coimbra, e geograficamente sei onde é que está Paris. Vejam a coragem e a determinação que uma pessoa tem em saber que tem que ser. Não é eu pegar no meu carro e vou dar um passeio até Paris, que até vou por gosto. Tem que ser. Se alguma coisa corre mal, é a pressão que, com o passar dos anos, onde nós aqui referimos profissão de desgaste rápido, é com o passar dos anos, isto afeta mesmo a nossa vida física, psicológica, tudo. Por exemplo, as doenças. Nunca ninguém achou estranho, ainda este verão, vários acidentes a caminho do Algarve de caminhões. Ainda não vi ninguém questionar porquê. São coisas que o desgaste, a apneia de sono, às vezes eu ouço na rádio e na televisão, e mesmo passei por um camionista e ele ia a dormir. Se calhar até ia, porque há a questão de apneia de sono, há a questão de uma série de fatores que envolvem a nossa profissão. Por exemplo, ninguém obriga as empresas a fazer uma consulta médica para ter a certeza que os motoristas andam bem. Porque, conforme nós somos obrigados a reciclar os nossos documentos, também devíamos ser obrigados a ter um relatório médico, mas feito por médicos competentes, não é feito por amigos de empresas que até assim não sei motorista lá ir. Porque isto passa-se assim. Por exemplo, há colegas, isto é real e toda a gente pode verificar o que eu estou a dizer, há colegas com problemas oncológicos a trabalhar.
nós sabemos o significado das palavras. Problemas oncológicos é uma gravidade tremenda. Como é que essa pessoa consegue andar a trabalhar em segurança? Porque não é a questão ele andar em segurança. Põe em causa a segurança dele e a dos outros. Uma pessoa saber, vamos cá dramatizar isto mais um bocadinho. Eu, se tiver um problema oncológico, eu sei, bem, a minha vida está por dias ou por meses, eu vou morrer, mas tenho que trabalhar porque até morrer tenho que ganhar algum dinheiro, porque a minha baixa médica não dá, porque o meu patrão desconta pouco, porque ninguém o exige que ele desconte mais. Ou seja, é uma série de fatores que põem a nossa profissão como desgaste rápido e, para além do que aqui está na petição, há mais muitas questões que podemos falar. Queres? Podem dividir o tempo que tem, mas também já está quase a terminar, penso que fica... Está basicamente tudo dito. Porque, por exemplo, mesmo que se faça, nós temos o CCTV com muito bem elaborado, mas depois não temos nenhuma entidade que controle isto. Porque é que a Brigada de Trânsito, a Brigada Fiscal e tudo isso controla aquelas coimas que são destinadas ao motorista? Porque todos eles sabem que se forem às bases de distribuição, de supermercados e tudo assim, as verdadeiras irregularidades estão aí. Estão os caminhões encostados ao cais, o tacógrafo está a fazer descanso, mas o motorista está a trabalhar. O motorista começa a trabalhar, já tem 6 horas de trabalho, e depois começa a conduzir. Já passaram 10 minutos. Agora vamos dar a palavra aos partidos políticos que vos vão fazer algumas questões. Vão colocar observações e depois, no fim, terão mais 10 minutos para responder. Cada partido político tem 5 minutos para utilizar da palavra e o primeiro que vai intervir é o Partido Socialista. Vou passar a palavra à deputada Ana Paula. Muito obrigada, senhora Presidente. Desde já agradecer em nome do Partido Socialista a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje, para apresentarem não só aquilo que está na vossa petição, mas também para partilharem connosco aquilo que são informações que decorrem mais da vossa experiência e do vosso dia-a-dia, de trabalho e que, nomeadamente, no vosso entender, fundamenta aquilo que é o vosso pedido, é da consideração da profissão de motoristas de veículos pesados como uma profissão de desgaste rápido. Obviamente que deixaram-nos aqui algumas notas sobre sobre algumas características particulares da prestação do exercício dessa atividade, e eu diria aqui que, obviamente, questões como a exposição a níveis de ritmo de stress elevado, para além da questão da própria duração e da continuidade da jornada de trabalho, mas também algum desgaste emocional e físico está associado à forma como prestam essa atividade. Enfim, no fundo, alguns dos pontos que normalmente são avaliados e são analisados quando se pretende avaliar se uma determinada atividade ou uma determinada profissão pode ou não pode ser considerada como atividade de desgaste rápido. Sabemos que ao longo nos anos mais recentes tem havido, por parte do atual Governo, uma preocupação relativamente a um conjunto de profissões que, precisamente pelas características específicas com que são desempenhadas, foram consideradas profissões de desgaste rápido, e é uma matéria relativamente à qual o Governo, obviamente, está
sensível, no fundo, garantindo as necessárias condições de saúde e segurança no trabalho e garantindo as necessárias condições as boas condições de trabalho. Obviamente que abordaram aqui questões de natureza diferente, uma delas que tem mais a ver com o objeto, com a questão da caracterização da profissão de desgaste rápido como objetivo, mas levantaram também algumas preocupações e do nosso lado tê-las em consideração, nomeadamente quanto à própria execução, à execução da atividade, nomeadamente ao referir a inexistência ou a ausência de uma entidade que controle determinadas circunstâncias da prestação de trabalho. Isso não tem propriamente a ver com a questão da petição, tem a ver mais com a forma como os profissionais desta atividade desempenham o seu trabalho e também a necessidade e a garantia que têm que ter de que o fazem de forma adequada e com condições de trabalho adequadas. Portanto, do nosso lado, enfim, iremos analisar com atenção, continuaremos a analisar com atenção esta situação e obviamente agradecemos uma vez mais as informações que aqui nos trazem hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostava também, em nome do Partido Socialista, de colocar aqui uma outra questão, que é, referiu aqui que em 51 horas de condução parou 9 horas. Da investigação que eu estive a fazer, podem conduzir 4 horas e meia, têm que descansar 45 minutos e depois conduzir 4 horas e meia. Depois responde-me a seguir, gostava que me respondesse. Depois também relativamente a esta questão que diz que existe um artigo que é o 561 que permite ultrapassar o horário de trabalho naquele tempo, e falou nas multas, nas coimas, ultrapassam esse tempo, alguém da empresa vos manda ultrapassar esse tempo para chegarem a tempo de entregar a carga, ou e quem é que assegura esse pagamento desse valor dessas coimas? Passo agora a palavra ao PSD, à senhora deputada Helga Correia. Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar naturalmente senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Rogério Nunes e ao Sr. Fernando Frazão, que representam o Grupo Cimeira de Motoristas. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD conhece muito bem as vossas reivindicações. Aliás, reunimos recentemente, em 19 de maio de 2022, onde nos colocaram as vossas reivindicações e onde tivemos a oportunidade de fazer algumas questões que nos esclareceram. Hoje, nesta audição, para além de saudarmos os peticionários que no exercício do seu direito de cidadania trazem um tema tão pertinente à Assembleia da República, vão-me permitir fazer algumas considerações relativamente a esta matéria e fazer alguns reconhecimentos também. E dizer-vos que reconhecemos a importância dos motoristas de veículos pesados, não só pelo que o vosso trabalho representa naquilo que são o transporte de mercadorias, transporte de mercadorias perigosas, o transporte de pessoas, como aqui ainda há bocadinho disseram, o facto também de ter que chegar a uma determinada hora com cargas muitas das vezes que necessitam de alguma cautela nesse mesmo transporte. Dizer que o PSD é sensível aos enormes desafios e dificuldades que vocês, enquanto trabalhadores, enfrentam, mas não nos podemos esquecer que existem muitas outras profissões que
acabam por ter os mesmos requisitos de profissões de desgaste rápido e nem todas aquelas que, e não são todas aquelas que entram também aqui na Assembleia da República que reclamam, existem muitas mais e recentemente tivemos, por exemplo, neste caso a nota técnica dos serviços dizem-nos que na última legislatura entraram 2 petições sobre profissões de desgaste rápido, na 13ª entraram 9, nesta legislatura que estamos praticamente no início já existe a vossa petição, que é uma alerta para a Assembleia da República. E permitam-me dizer que, de facto, tem existido uma série de iniciativas e o PSD, neste caso, tem dito e reiteramos que esta é uma matéria que nós valorizamos todas as profissões, o reconhecimento de maior desgaste rápido associado às profissões e bem como a legitimidade de reconhecer esse desgaste rápido. Alertamos, contudo, e já o dissemos por diversas vezes, aliás, na última legislatura, o Partido Social Democrata acompanhou uma iniciativa do CDS-PP, que na altura vinha acoplado também a uma petição na Assembleia da República, que era para a criação de um grupo de trabalho para podermos estudar tudo aquilo que são as profissões de desgaste rápido. Na altura estranhamos a posição do Partido Socialista, que decidiu votar contra essa iniciativa, anunciando que o Governo já estava a efetuar um processo legislativo, um estudo interno, chamemos-lhe o que quisermos, para estudar as profissões de desgaste rápido. É certo que, chegados aqui, já há muito tempo passou sobre isso e continuamos sem saber qual é o desenvolvimento deste estudo que na altura o Partido Socialista anunciou nesse debate. Entendemos que, ao fazermos alterações ao Código de Trabalho relativamente às profissões de desgaste rápido, devemos ter em conta a vossa profissão, como tantas outras que têm vindo à Assembleia da República alertar para essa questão, para não incorrermos numa situação de não haver equidade relativamente a várias profissões que entendemos também serem profissões de desgaste rápido. Deixar-vos essas notas, dizer que vamos continuar a acompanhar esta matéria, entendemos que tem que ser feito alguma coisa, sem dúvida nenhuma, para considerar algumas profissões de desgaste rápido. Vocês alertaram, por exemplo, no vosso caso, também para a questão da segurança rodoviária, que nos preocupa e que é importante, porque vocês conduzem muitas horas e muitas das vezes, como eu disse inicialmente, sozinhos, solitários, e parece que não, isso é uma causa de stress e acaba por, todos nós que andamos na estrada e que alguns estamos aqui, já conduzimos hoje algumas horas, temos consciência que até o carro que nos alerta está cansado, e vocês, ao fim de algumas horas de viagem, também estão cansados e precisam também de haver por parte do poder político alguma atenção para isso mesmo, se não for mais que se estude realmente e que se avance não só com estes anúncios que o Governo por vezes faz, mas que realmente se encontre uma solução para todas aquelas que são as profissões de desgaste rápido que têm vindo à Assembleia da República recorrentemente nestas legislaturas, nestas pelo menos últimas 3 legislaturas que eu tenho estado a acompanhar, no sentido de realmente darmos uma resposta a estes trabalhadores, no sentido de reconhecermos efetivamente se há ou não desgaste rápido de algumas profissões, para que não se criem expectativas que mais tarde se venham a ser defraudadas. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa iniciativa de cidadãos, e estamos aqui para continuar a acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, caríssimos peticionários. É conhecido que o Chega tem estado a acompanhar o problema dos motoristas de pesados e com uma certa preocupação, e temos perfeita noção das vossas dificuldades. A pressão e stress, o desgaste físico e emocional e as condições de trabalho a que estão sujeitos são todos eles pressupostos das profissões de desgaste rápido. Esta profissão, por seu aspecto específico, não pode ser tratada de igual forma a todas as outras. Os motoristas de veículos pesados carecem desta diferenciação. Estamos a falar da classe profissional com os números mais acentuados em perdas de vida.
E vou deixar apenas algumas questões, peço que, se possível, que me respondam. Qual a percentagem ou número de motoristas de veículos pesados que se encontra atualmente com baixa de doença ou invalidez? Outra questão, qual a percentagem ou número de motoristas de veículos pesados que optaram por recorrer à reforma antecipada, não obstante a sujeição a penalizações? Qual a expectativa do Grupo de Cimeira de Motoristas em relação à atuação do Governo nesta matéria? E, por último, deixar aqui a nota de porque é que as bordadeiras da Madeira são consideradas uma profissão de desgaste rápido e vocês, profissionais que trabalham em condições duríssimas, não o são. Não faz qualquer sentido. Deixo a questão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra. Ora, não temos cá da iniciativa, não? Vou passar a palavra então à assessora. Não? Ao Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não percebi esta referência às bordadeiras da Madeira. Acho que as bordadeiras da Madeira são aliadas dos motoristas na defesa do desgaste rápido, porque penso que os motoristas têm como aliados nesta luta todas as profissões que já têm este benefício, porque elas são mais um argumento a favor do reconhecimento do desgaste rápido dos motoristas. É muito importante que haja as bordadeiras, os mineiros, os trabalhadores das pedreiras, porque isso permite dar mais força ao argumento de que também os motoristas têm direito. Não se faz contra quem já tem esses direitos, faz utilizando os direitos que foram conquistados para poderem ser alargados aos motoristas neste caso. Nós já tivemos a oportunidade de reunir convosco, com os representantes da petição dos motoristas de veículos pesados. Nós entendemos que há aqui duas coisas que devem ser resolvidas e que podem ser aprovadas neste Parlamento. A primeira tem a ver com as próprias condições do exercício da profissão e o Bloco de Esquerda tem defendido que é preciso que haja regras razoáveis e que haja uma fiscalização exigente e consequente. Penso que são duas das dimensões que trazem ao nosso debate e que são importantes. Em segundo lugar, nós reconhecemos na pressão e no stress que os motoristas de veículos pesados têm no seu trabalho, associados ao seu trabalho, mas também no desgaste que o regime de trabalho por turnos e trabalho noturno provoca em quem o faz, jornadas longas, ciclos de sono que são perturbados e que, do nosso ponto de vista, justificariam um enquadramento próprio muito mais profundo do que aquele que consta atualmente no Código de Trabalho, mas também com as sobrecargas de trabalho, com as tarefas repetitivas associadas à profissão dos motoristas de veículos pesados, que são também uma fonte de problemas de saúde, uma fonte de desgaste muito forte e que também o tipo de condições de segurança que são cotidianamente vividas por estes profissionais, por vocês, entendemos que isso é motivo suficiente para garantir uma antecipação da idade da reforma. A Agenda do Trabalho Digno que o Governo apresentou não tem nenhuma medida sobre o trabalho por turnos, nem sobre a penosidade de determinadas profissões ou regimes de trabalho, porque nós temos uma tradição de reconhecer a penosidade por profissão, mas parece-nos que seria mais adequado reconhecermos que toda a gente que tem este tipo de jornadas, que trabalha por turnos, que trabalha à noite, deveria ter uma antecipação da idade da reforma em função dos anos de trabalho nesses regimes de trabalho. Nós já propusemos essas medidas aqui, elas foram rejeitadas pelo Partido Socialista, foram rejeitadas pelo PSD, mas nós não desistimos. E está em discussão, ao mesmo tempo, em paralelo, no mesmo grupo de trabalho da Agenda do Trabalho Digno, uma proposta do Bloco de Esquerda para o reconhecimento do desgaste dos trabalhadores por turnos. Creio que mais nenhum partido neste momento, não há nenhum partido que tenha essa proposta em discussão nesse grupo de trabalho.
O Partido Comunista já apresentou em tempos também essa proposta, ela não está neste momento em discussão. A direita nunca defendeu estes direitos dos trabalhadores por turnos e tem votado sempre contra o seu reconhecimento, mas esse projeto de lei está neste momento em discussão e nós achamos que, se esse projeto de lei fosse aprovado, isso já responderia parcialmente a uma parte dos problemas que são colocados por esta petição, pelo menos permitiria que os motoristas de veículos pesados pudessem ver antecipada a sua reforma em função do número de anos que trabalham neste regime. Mas, além disso, e uma vez que a tradição da legislação portuguesa tem sido o reconhecimento por profissão e, paralelamente ao debate sobre o trabalho por turnos e o trabalho noturno, nós daremos entrada de um projeto de lei para o reconhecimento do desgaste dos profissionais, dos motoristas de veículos pesados e, portanto, destes profissionais. Em que sentido? No sentido da petição, no sentido de regimes de desgaste rápido que já existem para outras profissões, e muito bem, e, portanto, garantindo a fórmula que nós estamos a pensar é replicar a fórmula que existe para outras profissões, ou seja, normalmente a fórmula é 2 meses por cada ano de trabalho por turnos, que vai dar mais ou menos a conta dos 1 ano por cada 5 anos. Achamos que falar em meses é mais fácil pelos cálculos proporcionais depois, mas no fundo de garantir que, com um limite mínimo, obviamente, com um patamar mínimo abaixo do qual as pessoas não podem aceder à idade da reforma, como todas as profissões de desgaste rápido também têm, mas que se garante uma redução proporcional aos anos em que essa profissão foi exercida, reconhecendo assim por essa via o desgaste deste tipo de profissão, o que não nos inibe nem nos desresponsabiliza de exigirmos também que o exercício profissional seja menos desgastante. Isto é muito importante do nosso ponto de vista. Uma coisa é nós reconhecermos o desgaste, teremos um projeto de lei nesse sentido, veremos o que é que os outros partidos pensam, mas paralelamente também lutarmos para que o próprio exercício da profissão não seja tão desgastante como é hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Rogério Nunes e o Sr. Fernando Frazão dispõem de 10 minutos para responder ou para acrescentar algo mais que queiram aqui deixar. Quero também transmitir-vos que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, e a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, não estão presentes porque existem outras atividades que têm que também estar, mas estão os devidos assessores aqui que também irão transmitir o que aqui se passou. Além disso, esta sessão é gravada, tal como os senhores também podem ter acesso depois e difundir pela vossa cimeira, também os deputados que aqui não estão presentes e os outros todos que fazem parte da Assembleia da República, depois vão rever. Passo-vos então a palavra, porque têm 10 minutos. Obrigado, Sr. Deputado e Sras. Deputadas. O Bloco de Esquerda meteu uma situação muito pertinente que, sobre as profissões, o bailado e as bordadeiras da Madeira, conseguiram ambos a profissão com desgaste rápido, que são inferiores, não são inferiores, são pessoas, um número pouco de pessoas a trabalhar nessa área, coisa que os motoristas nunca podem fazer porque somos 60 mil e todo o mundo depende dos motoristas. Não é fácil chegar ali e reduzir a idade da reforma para um motorista quando somos 60 mil. E esse número é muito largo para uma profissão de bailado, bordadeiras da Madeira. Serão o quê? 500? 1000? Se calhar nem isso. Referenciar também, eu tive aqui a tirar uns apontamentos. Os motoristas, neste preciso momento, cada vez há mais acidentes na estrada. E os seus deputados e as suas deputadas que aqui estão podem estar comprometidos com essa situação. Vou falar aqui numa situação que aconteceu agora bem perto aqui de nós, em Cascais, que um motorista sofreu um infarto no autocarro, teve tempo para parar. Agora eu pergunto aos seus deputados se fossem passar na passadeira. Tinha 63 anos. Houve um colega nosso também agora há pouquinhos dias que provavelmente teve a situação, o síndrome de burnout, atingiu o pico máximo. Foi encontrado sem vida em casa. Se essa pessoa fosse para a estrada e tivesse a síndrome de burnout naquela altura, possivelmente os nossos deputados e os nossos filhos, os nossos pais, os nossos
tudo a andar na estrada, poderia dar um tilt e provavelmente podia ser uma catástrofe. Tivemos outro motorista que há uns tempos atrás, que também não andava bem por causa do stress, as cargas horárias cada vez são mais e cada vez exigem mais a nós. Também foi encontrado sem vida dentro do reboque, depois de ter uma vida. São todas estas situações que os seus deputados e as suas deputadas têm que pensar que, quando passam por nós, camionistas, muitas das vezes a gente estamos a passar sobre um stress, tanto pode ser a nível familiar, como pode ser a nível profissional, mas a nível profissional carece muito e somos cada vez mais. Doenças. O Rogério Nunes há bocado disse uma coisa muito engraçada, que não existe fiscalização por parte das entidades, nem ACTs, nem sistema de saúde. O sistema de saúde é muito vago. Chegam à empresa, picam o dedo, não tens colesterol, podes ir para a estrada, vê bem, fuma, não, bebe, não, siga. Não há quem faça exames de cardiologia, apneia do sono. Eu, por acaso, referenciei que tinha apneia do sono e vivo com uma máscara. Ou seja, para dormir tenho que usar a máscara. E quando o médico me perguntou, eu perguntei ao médico se estava muito mal e ele disse, se fosse nos Estados Unidos eu tirava-lhe a carta já imediatamente. Os motoristas andam a dormir por completo na estrada. E não existe ninguém mesmo, que faça cumprir este exame, que é muito rigoroso. Passo a palavra. Respondendo aqui às horas, um motorista que conduza sozinho tem 4,5 para conduzir a tal pausa de 45 minutos. Pronto. Mas quem trabalha em dupla tripulação, que é o meu caso, não é assim que funciona. Eu tenho 21 horas para cumprir 20 de condução, 10 minhas e 10 do segundo chofer. E essas 21 horas estão incluídas 1 hora de margem, que é as paragens para trocar de motorista e de cartão, para meter gasóleo e para tudo que é necessário. Porque imaginamos, carrego uma carga de morangos aqui no Ribatejo e tenho que entregar no Reino Unido. Eu não posso correr o risco de chegar ao Reino Unido depois da hora porque a qualidade do morango já está ultrapassada. E se alguém vai ter que pagar. Se for provado que o motorista perdeu muito tempo na viagem, vai ainda ter problemas. Eu tenho um irmão que, por acaso, no outro dia teve um problema desse e a empresa queria que ele pagasse 25.000 euros por carga porque o cliente não aceitou. É lógico que a seguir o cliente diz reduz o preço e eu fico com ela, mas isso já são outras questões. Portanto, quem trabalha a dois não funciona assim. As multas, quando aparecem, as empresas assumem, porque tudo que está relacionado com tempos de trabalho e tempo de descanso, as empresas assumem. Mas imagino que nesses 28 dias eu tenho um acidente, que alguém morre, como pode acontecer, que há casos específicos assim, um colega que uma senhora bateu-lhe no reboque, morreu, e ele apanhou 12 anos de prisão, foi julgado por homicídio involuntário por causa de uma situação destas, porque nas 15 horas, ele tinha 15 horas e 47, portanto, e 12 anos. Eu não posso correr o risco porque eu vou preso, a empresa vai buscar o caminhão e não tem nada a ver com isso, porque eu é que fui negligente. Porque as coisas são assim, mas se eu não fizer, levo um processo disciplinar porque não cumpri com as ordens da empresa, ou seja, eu tenho que fazer, porque as coisas são mesmo assim. E aqui, quanto aos trabalhos por turnos, é muito relativo, porque quem trabalha por turnos normalmente tem uma lista de trabalho, sabe o que vai fazer na semana a seguir. E eu falo por mim próprio, eu se começar no domingo às 6 da tarde, paro na segunda às 15 horas, arranco à meia-noite, paro outro dia às 21, arranco às 6 da manhã, paro outro dia às 3 da manhã, ou seja, eu não consigo entrar nessa situação de trabalhar por turnos. Porque agora, quando no meu contrato de trabalho está 40 horas de trabalho, eu trabalho, saio ao domingo às 6 da tarde, paro na segunda-feira às 15 horas, descanso 9 horas, arranco na terça às 0 horas e paro na terça às 21 horas. Tenho 40 horas de trabalho, mas ainda só estou na terça-feira. O resto das horas trabalho grátis, porque o meu contrato diz 40 horas, trabalho grátis, e partindo pelo princípio da conversa inicial do regime das 40 horas de trabalho. Eu, domingo, segunda e terça, tenho 40 horas de trabalho. O resto dos dias
já estou a trabalhar a créditos para a tal redução de idade de reforma. Porque um trabalhador do setor, repito, que trabalha 40 horas por dia, 11 meses por ano, trabalha 70.400 horas. Nós, os tais 11 meses por ano, trabalhamos 105.600 horas. Precisamos de 27 anos para descontar as mesmas horas de trabalho do que qualquer cidadão desconta em 40 horas. Porque é uma coisa, quando se trata de justiça, e aqui não estamos a falar de direita nem de esquerda, estamos a falar de justiça. Se a nossa profissão exige que nós trabalhamos mais, acho que é justo reduzirem-nos a idade da reforma, porque nós, a cada 5 anos de trabalho, temos 1,4 anos, ou seja, 1 ano mais 4 meses, de trabalho extra. Depois o nosso CCTV, aliás, o CCTV diz que nós temos apenas 200 horas de horas extras por ano, mas nós em março temos as 200 horas esgotadas. Nós, o geral, porque há quem trabalhe sozinho que ainda tem uma carga horária maior que a minha, que é 2 horas. E quanto às percentagens de baixa médica e de reforma antecipada, é assim, há muitas pessoas que estão de baixa médica atualmente porque tiveram que pedir baixa médica para conseguir ter tempo, por exemplo, para ter uma consulta. Por exemplo, a minha esposa, que é motorista como eu, teve que pôr uma semana para ter uma consulta à quarta-feira, porque era uma coisa que já se andava a gravar. Eu trabalho num serviço de rotina, eu saio sempre ao fim de semana. Se eu não for, alguém tem que ir. Eu, para aqui estar hoje, tive que perder uma semana. Porque eu fiquei aqui, o meu caminhão saiu, que a carga tinha que ir, alguém a deve levar. Eu amanhã não posso ir trabalhar, porque o meu caminhão está fora. E acontece isso com milhares de motoristas. Para conseguirem uma consulta médica, têm que pôr baixa médica. Porquê? O meu caso, amanhã posso telefonar ao meu patrão, olha, estou disponível para trabalhar. Oh, Rogério, mas tens de ter paciência, o teu caminhão não está cá. Esperas que ele venha e eu só vou sair outra vez no fim de semana. Ou seja, eu para aqui estar, vou ter um desfalque no meu salário de 300 euros. De 400 euros. Porquê? Porque eu e a minha esposa, são 2 motoristas, vamos ter um desfalque de 400 euros no rendimento mensal. Por isso é que os motoristas não olham mais pela saúde por esta e por muitas outras situações. Imagino que o médico de família marca-lhe uma consulta à quarta-feira, ele tem que sair ao domingo. Já não pode sair porque tem a consulta, mas o caminhão tem que sair. E se andar sozinho pode demorar 10, 12, 15 dias a chegar o caminhão. E se nós, por exemplo, tivéssemos outro acompanhamento, eu, por exemplo, venho a descer, sei que na quarta-feira é seguro que estou em Portugal, poder ter algum apoio do Serviço Nacional de Saúde ou de outro organismo qualquer, eu poder marcar, olha, preciso de uma consulta médica. Sim, senhora, está marcada, mas não podemos. Porque, para além de sermos trabalhadores, diga-se, deslocados, porque quem faz internacional tem uma vida muito, muito diferente daquilo que as pessoas têm conhecimento, muito diferente mesmo. Porque, imaginam, há uma coisa que tem afetado muitos motoristas, a questão de, eu penso, vou parar ali para ir à casa de banho, mas não, ali até está cheio e vou para a casa de banho seguinte. Muitos problemas na bexiga e por aí do género, causados é por causa disso mesmo, por causa de tudo isto e todos estes fatores que estão aqui apontados na petição e muitos outros. Pronto, está na petição elencado esses fatores, já atingiram o limite de tempo. Quero agradecer a vossa presença aqui. Já tal como disse no início, vai ser elaborado o relatório para a Comissão, depois de aprovado irá para o plenário. Dou por encerrada a sessão. Muito obrigada pela vossa presença. Tinham dito, só uma questão, tinham dito que isto vai ser gravado e nós podemos ter acesso... Sim. Depois enviamos, se quiser por e-mail, podemos enviar.